Graça e paz, Talmidim, a martologia, a doutrina do pecado. Hoje queremos falar sobre a universalidade do pecado. O pecado teve consequências e proporções universais. O pecado atingiu, em primeiro lugar, a raça humana. Note que quando o homem peca, Deus vai trazer a sentença sobre o homem. Ele diz sobre a mulher: multiplicarei grandemente a tua dor e a tua concepção. Com dores terás filhos e o teu desejo será para o teu marido e ele te dominará. No versículo 17 ele diz para o homem Adão: porquanto deste ouvidos a voz da tua mulher e comeste da árvore que te ordenei, dizendo: não comerás, maldita é a terra por tua causa, com dor comerás dela todos os dias da tua vida. E o verso 19 diz: no suor do teu rosto comerás o teu pão, até que te tornes a terra, porque dela fostes tomado, porquanto és pó, e ao pó te tornarás. Então note que o trabalho do homem seria agora agravado, fadigante. O homem teria que se esvair em suor para comer do seu pão. As dores da mulher se agravariam, mas o pior de tudo é a sentença de Deus. Tu és pó, estrutura feita da argila, os 26 componentes químicos que existem no corpo do homem que estão no pó, e ao pó te tornarás. Isso se chama morte. Então, o pecado atinge frontalmente a raça humana, trazendo a morte. E o pecado traz 4 tipos de morte. Primeiro, a morte espiritual. Note que Deus disse a Adão: no dia que você desobedecer, comer do fruto, você vai morrer. Mas Adão fisicamente vive 930 anos, mas ele morre. Sim, ele morre espiritualmente. Ele perde a conexão espiritual com Deus. Morte é falta de correspondência com o meio ambiente. Se eu morro fisicamente, eu não enxergo mais, não ouço mais, não falo mais, não toco mais, eu não interajo mais com o meio ambiente físico. Eu perco a correspondência com o meio ambiente físico. Assim, quando o homem pecou, ele morreu espiritualmente. Por isso, Paulo, em Efésios 2, capítulo 1, ele vai mostrar que todos nós nascemos fisicamente em uma sepultura cósmica e nascemos mortos. Ele diz que a graça de Deus em Cristo nos vivificou, estando nós mortos em nossas ofensas e pecados. Então, o corpo físico do homem é uma sepultura cósmica onde o seu espírito está morto e por causa do pecado ele não se relaciona com Deus. O segundo tipo de morte foi a morte moral. É o que nós chamamos de depravação total. E Paulo vai descrever em Romanos capítulo 3 o quadro grotesco do homem pecador que tem a imagem de Deus distorcida nele, como se alguém jogasse violentamente uma pedra em um espelho e ele se quebrasse todo. E a imagem que Paulo vai mostrar ali é de um homem cujos olhos estão carregados de adultério, a boca é um sepulcro aberto, as mãos manchadas de sangue, os pés apressados para correr para o mal, o coração de pedra. É um homem descendo ao nível do animalesco, a depravação total. A terceira morte é a morte física. Por causa do pecado, o homem vai morrer fisicamente. Romanos 6, 23, o salário do pecado é a morte. Hebreus 9, 27, aos homens está ordenado morrerem uma vez, vindo depois disso o juízo. E o quarto tipo de morte, a quarta morte que o homem experimentou por causa do pecado é a morte eterna. Apocalipse, no capítulo 22, capítulo 21, aliás, o apóstolo João diz, Apocalipse 21 e 13: deu mal aos mortos que nele havia, a morte e o Hades deram os mortos que nele havia, e foram julgados cada um segundo as suas obras, e a morte e o Hades foram lançados para a Gena, o lago de fogo. Esta é a segunda morte. Aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado para o lago de fogo. Essa segunda morte é chamada morte eterna, o lago de fogo, a separação
eterna de Deus no lugar de punição eterna. Então nós notamos que, como o pecado é universal, primeiro ele atinge o homem. Segundo, o pecado atinge a criação física, a terra. Veja o que a Bíblia diz: maldita é a terra por causa de ti, com dor comerás de todos os dias da tua vida, espinhos e cardos também te produzirá, e comerás a erva do campo. Ou seja, o ecossistema da terra era um antes do pecado e se tornou outro depois do pecado. Paulo chega a dizer que a criação está entregue à vaidade, à corrupção, está como que uma mulher tendo contrações para dar à luz, está em dores de parto e ela geme. Isso nós podemos ver hoje no desequilíbrio ecológico, na poluição do meio ambiente, na situação louca em que está o clima do mundo, reflexo ainda do pecado. O pecado atingiu o reino animal. A sentença de Deus sobre a serpente, comerás pó e rastejarás sobre o teu ventre, é a sentença sobre todo o reino animal. Antes do pecado, tudo indica que os animais eles eram herbívoros e eles não eram ferozes. Gênesis capítulo 1, verso 30, a Bíblia diz: e todo animal da terra e toda ave dos céus e todo réptil da terra em que há alma vivente, toda erva verde lhe será por mantimento. E assim foi. Eles não eram ferozes porque Adão convivia com todos os animais. Ele deu nome aos animais. E no milênio, quando o Éden foi restaurado, Isaías capítulo 11, a Bíblia diz que o leão vai comer palha com boi, que o leão e o cordeiro vão pastar juntos e que o menino vai meter a mão na toca do áspide, do basilisco da serpente, e vai pegar a serpente e não vai haver mal nenhum, nem dano no monte do Senhor, porque a terra estará cheia do conhecimento de Deus, como as águas cobrem o mar. Então, o pecado atingiu o reino animal também. E o pecado foi tão violento que o pecado atingiu os próprios céus, a dimensão eterna. A Bíblia diz que o diabo conseguiu seduzir uma terça parte dos anjos e a rebelião de Satanás trouxe uma repercussão negativa até no céu. Por isso, Colossenses 1:20 diz que a morte de Cristo é para reconciliar as coisas terrenas e celestiais. Em Hebreus, eu gostaria de ler para você, no capítulo 9, verso 23, diz: de sorte que era bem necessário que as figuras das coisas que estão no céu assim se purificassem, mas as próprias coisas celestiais com sacrifícios melhores do que estes, porque Cristo não entrou no santuário feito por mão, figura do verdadeiro, porém no mesmo céu, para agora comparecer por nós perante a face de Deus. Note que o escritor Hebreus está falando aqui que o santuário, o santo dos santos, ele tem que ser purificado todos os anos. No dia da expiação, o sumo sacerdote entrava com Israel nos ombros, através das 12 pedras, e no peito, através de 12 pedras no peitoral, com sangue, e ele, representando os pecados da nação, primeiro purificava o santuário, para que ele não fosse fulminado ao entrar, já que ele entrava com os pecados da nação. Ele purificava com sangue o santuário, e então fazia expiação pelos pecados da nação. O texto está dizendo que Cristo fez isso nos céus. Ou seja, Cristo, por antecipação, entrou no céu com o seu próprio sangue, fez a purificação das coisas celestiais, porque se eu e você entrássemos no céu, mesmo tendo sido perdoados aqui, mas com a lembrança dos nossos pecados, seríamos fulminados na presença de Deus. Por isso Jesus entrou como sumo sacerdote para nos representar, para nos purificar por antecipação pelo seu sangue. Assim, a própria dimensão celestial foi purificada. A redenção atingiu até a dimensão celestial, visto que o pecado começou lá com a rebelião de Satanás. Assim,
nós entendemos a universalidade do pecado. Atinge a raça humana, atinge a criação física, o universo, a terra, atinge o homem e atingiu até o céu, mas o sangue de Jesus purifica tanto a dimensão terrena, quanto aos homens, quanto a própria dimensão celestial.